É isso que eu tô falando, a gente vai retomar as coisas que aconteceram na aula passada e a gente vai ver coisas que aconteceram de fato durante o período colonial, então não se confundam e vamos até passar um pouco, mas eu acho que eu deixei bem claro ao longo dos slides. Mais uma vez, o esboço da discussão foca um pouco de FUVEST e mais em dúvidas do que vocês comentaram na aula passada. Como eu tenho mais 2 semanas de revisão, eu estou considerando falar do segundo reinado e talvez falar de Era Vargas, porque são 2 assuntos que caem demais. Mas eu ainda estou vendo, se surgirem mais dúvidas, também pode ser algo que seja pesado. Mas, enfim, a gente vai falar das rebeliões novamente e da crise do antigo regime, que foi o que faltou falar da aula passada, surgimento da colônia do Sacramento, então é algo que já ocorre em 1600, então ainda é período colonial, região dos Sete Povos, a mesma coisa, lá para 1680, guerras guaraníticas já é em 1750, mas assim, vocês estão vendo que é tudo durante o período colonial. Província Cisplatina já é algo que acontece bem no meio da independência, bem no meio, se eu não me engano é tipo 1817 e 1821 vira oficialmente nossa, mas enfim, eu vou falar um pouco. E conflitos na Macia do Prata e política externa no segundo reinado, porque meio que vai começar a dar um link com esses 2 assuntos. E a compra do Acre, eu não coloquei um slide propriamente, mas é aquele tratado de Petrópolis que eu comentei com vocês na aula passada. A compra do Acre vai ser uma compra feita pela Bolívia, é um território boliviano de fato, e o Barão do Rio Grande, do Rio Branco, perdão, ele vai conseguir ter uma boa situação diplomática a ponto de conseguir comprar uma boa porção de terra a um valor bem barato. Mas vamos voltar. A gente vai voltar para as rebeliões coloniais e separar quais são os 2 tipos de rebelião que vão ocorrer nesse período. Então, é bem importante que vocês saibam a diferença entre os dois, principalmente de característica, porque normalmente é assim que cai no vestibular. Ele vai descrever, às vezes, no texto ou algo do tipo, e aí ele vai perguntar, qual? E aí já vai te ajudar muito saber qual é a característica de cada uma, para você poder separar de fato e conseguir descobrir qual é. Então, a gente tem os exemplos que eu coloquei, né? A gente tem as revoltas nativistas. Nativistas são revoltas que não defendem a independência, então a ambição deles não é se tornarem independentes, não é se tornar um país. A situação de colônia está muito ok para eles. É só uma revolta que é causada por uma insatisfação generalizada. Então, a maior parte dessas revoltas, elas vão ocorrer no período do ouro, na verdade, acho que todas, né? Então, já é no ciclo do ouro, em que vão descobrir o ouro, e o que acontece é que Portugal simplesmente vai achar que o pessoal está roubando, sendo que o declínio do ouro é algo natural, porque demora muito tempo para a natureza produzir ouro, mas eles não passou isso pela cabeça deles, eles achavam que estavam roubando. E também vão ver o Brasil como uma colônia valorosa de fato, né? Porque era isso que eles estavam procurando desde o início, gente, ouro. A Espanha, assim, nas colônias eles estavam achando, assim, toneladas de ouro, prata, assim, agora eu não vou lembrar, mas tem uma área que fica lá na Bolívia, até hoje esqueci o nome, mas enfim, que tipo assim, era um monte de prata, assim, a pessoa que andou acabou descobrindo esse território e era tipo literalmente uma montanha de prata que foi assim, acabada, hoje em dia não tem nada. Mas enfim, voltando ao assunto, o Brasil queria muito se inspirar na Espanha e acabar achando muito ouro, vai achar nesse período, né? Lá para 1680 até 1740, fica nesse ciclo. E logo após isso, vai acabar declinando e eles não vão aceitar isso. Então, uma insatisfação generalizada por causa da carga excessiva de impostos, uma carga tributária muito excessiva, preços monopolistas, então, aquela coisa de que eles só poderiam comprar e todas as relações econômicas eram determinadas por Portugal. E, enfim, foram duramente reprimidas como as emancipacionistas. De primeira, a gente tem a aclamação de Amador Bueno, em São Paulo, que é a nomeação de um governador que os paulistas não queriam na época, e eles vão tentar aclamar esse cara chamado Amador Bueno, não vai dar muito bom. Revolta de Beckman, revolta de 2 irmãos, eu não sei se eles eram gêmeos, mas eles eram os irmãos Beckman, e, enfim, eles eram da elite, realmente, de Maranhão, se eu não me engano, eles já detinham
algumas porções de terra, e eles vão começar a se revoltar contra as situações, a carga excessiva tributária. Maranhão e a coroa portuguesa vai tentar nomear um governador para Maranhão. Eles não vão permitir, vão tomar o governo de Maranhão. Portugal vai chamar eles para trocar uma ideia, ver o que eles querem, mas na real é só para assassinar um dos irmãos e o outro voltar bem enfraquecido, e assim a revolta se acalmar ou acabar de fato. Guerra dos Emboabas é uma guerra entre bandeirantes e emboabas. Emboabas são aquele termo que eu falei que são pés emplumados, então são as pessoas que usam sapatos, evidentemente pessoas que não são bandeirantes, então normalmente brancas. O bandeirante ele tem um perfil muito próximo ao perfil indígena, às vezes não é sempre, gente. Com o tempo vocês vão ver que tem homens brancos que vão se tornar bandeirantes, mas em sua maioria, e a imagem real de um bandeirante é um homem, por exemplo, que não usa sapato. Enfim, os bandeirantes vão acabar sendo os responsáveis por achar o ouro, e quando eles acham, por exemplo, em Minas Gerais, eles vão achar que era direito deles possuir aquela terra. E é óbvio que o resto da população não vai permitir, não vai curtir, vai rolar uma guerra, e é óbvio que a coroa portuguesa vai apoiar os emboabas. Depois, Revolta da Vila Rica, que é atualmente Ouro Preto, em 1720, Minas Gerais, é uma revolta basicamente contra o pagamento do quinto. O quinto é basicamente uma lei que fala, outra lei econômica, uma carga tributária, que pede que, então, de 1/5 do que você arrecadou de ouro vai ter que ser dado à coroa portuguesa. Então, sei lá, 500 quilos de ouro, 100 teria que ficar com a coroa portuguesa, e aí vai rolar essa revolta para tentar acabar com esse pagamento do quinto. Por último, a gente tem a Guerra dos Mascates também, que eu falei, comentei na aula passada, que era mais ou menos uma guerra entre os fazendeiros, os donos de grandes propriedades, que trabalhavam com agricultura, e que eram de Olinda, preferencialmente, e o pessoal de Recife, que era comerciante, Os comerciantes vão começar a se dar muito melhor, eles vão emprestar dinheiro, e não só emprestar dinheiro, vão ter uma situação econômica melhor de fato. Aí a coroa portuguesa vai começar a dar atenção para Recife, vai investir em algumas reformas lá, e enfim, vai causar essa rivalidade que vai virar a Guerra dos Mascates. Mascate era o nome e o apelido dos comerciantes na época, tá? Se eu não me engano, era um apelido depreciativo, era para xingar mesmo. Mas enfim, as revoltas emancipacionistas são revoltas que defendiam a independência. Então, são revoltas que estavam procurando a formação de um país. Mesmo que seja só o estado que eles estavam morando, eles queriam, de fato, formar provavelmente uma república, porque eles eram muito influenciados pelo iluminismo, muito influenciados pela independência dos Estados Unidos, que eu comentei que foi a primeira independência de uma colônia dentro da América, então foi algo que se tornou possível. Revolução Francesa, que já propagava propriamente, fisicamente, os ideais do iluminismo. E, enfim, eles buscavam autonomia política, por exemplo, então eles queriam decidir quem vai se tornar o governador do meu próprio estado, da minha própria cidade. Eles queriam, de fato, ter um espaço na política, além do que a gente conhece como as câmaras municipais, por exemplo. E, assim, também buscavam o fim da cobrança elevada de impostos. Putz, mas é a mesma coisa que os nativistas? Sim, eles também estavam insatisfeitos. Eu comentei da Conjuração Mineira ou da Inconfidência Mineira, vocês escolhem como querem chamar, e boa parte da elite que propagou a Inconfidência Mineira, eles eram pessoas que estavam extremamente endividados com a coroa portuguesa. Então, eles tinham razões para se tornarem independentes. Você corta a relação com a metrópole, você não precisa mais, você não tem uma dívida propriamente. E, enfim, defendiam a instauração de uma república, que vocês sabem que não vai acontecer no Brasil. Quais são os exemplos? Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira. As pessoas hoje em dia, as pessoas não, mas a gente tenta se corrigir, no meio da história para conjuração, porque a Inconfidência tem um tom de pessoas desleais mesmo, como se tivesse, sei lá, um golpe, traição da confiança, algo do tipo, e não necessariamente isso foi, não significa que eles estavam lutando pela independência deles, que foi de fato uma traição, foi uma traição porque a coroa portuguesa via. Enfim, não tinha consciência nacional, então a ideia era só tornar Minas Gerais independente, só o país de Minas Gerais. Era liderada pela elite, que eu comentei, que a maioria tinha enormes dívidas com a coroa portuguesa, e o estopim foi através do declínio da mineração. Então, as jazidas de ouro vão começar a se esgotar,
vai ter uma diminuição na arrecadação de impostos, e Portugal vai suspeitar que eles estavam sonegando o ouro. E aí Portugal vai ter uma ideia genial, que falou, vamos aplicar a derrama. A derrama é a cobrança de impostos de ouro atrasados. Então, por exemplo, tinha a meta de arrecadar a cada ano tal quantidade de ouro, que eles não achavam que ia declinar, só ia aumentar. E esse ouro vai acabar abaixando, abaixando, abaixando a cada ano, e eles vão pegar e falar, tá, quer saber? Tudo isso que faltou nesses anos, agora a gente vai cobrar esse ano. Do nada, assim. Vai gerar, obviamente, um grande descontentamento. E o pessoal que se reunia para realizar, né, essa conjuração mineira, eles se reuniam há muito tempo, gente. Eles se reuniam secretamente, inclusive, eles conversaram, né, dizem, fofocas que eu comentei na aula de revoltas propriamente, que eles conversaram com um dos americanos que lutou pela própria independência e conseguiu. Então, assim, eles literalmente conversaram com alguém que tinha alcançado a independência, tudo isso, e eles vão ter que agir propriamente nesse momento da derrama, porque, né, realmente surgiu um grande descontentamento. Antes, eles estavam marcando, né, para rolar esse golpe, sei lá, não sei o termo, essa insurreição da independência, e um cara chamado Joaquim Silvério dos Reis, que tinha uma dívida enorme com a coroa portuguesa e participava da conjuração mineira, vai lá e vai delatar os caras, vai delatar todo mundo em troca do perdão das suas dívidas. E aí é assim, né, que boa parte vai ser preso, a maior parte não vai de fato ser morta, porque era elite, onde já se viu, né, matar pessoas ricas ou filhos desses grandes donos dessa elite propriamente que vocês já conhecem. E eles vão usar o Tiradentes como mártir, né? Como o exemplo para que outras revoltas, assim, ainda mais revoltas que estão proclamando a independência, não aconteçam. E eu sempre falo, acho interessante destacar que Tiradentes não tem uma imagem concisa propriamente. Tipo, a gente não tem uma imagem que a gente pode falar que é 100% ele. Boa parte das pinturas que vão ser construídas para ele, a partir dele, são muito semelhantes à imagem de Jesus, que justamente são para tentar fazer ele de herói mesmo. Porque na época da proclamação da República, né? Então, esse cara que lutou pela República e foi assassinado em nome disso, na época da proclamação da República, que estava tentando manchar o nome da monarquia, vai usar o Tiradentes como um grande símbolo. Inclusive, eu vi que era um tema, né? É meio que essencial para que vocês. Essencial não, eu acho que vocês conhecem o básico, mas que é tratado no livro Romanceiro da Inconfidência, eu acho, que é da Cecília Meirelles. Mas, enfim, falaram para mim falar um pouco, e basicamente não tem algo muito profundo. Eu nunca li o livro, mas pelo que eu vi, não tem nada que vocês não vão conseguir decifrar no livro, se vocês não souberem. Não é um livro reflexivo e nem ele não é um documento histórico de fato, é um poema épico, né, e lírico, e tenta trazer essa imagem de Tiradentes como herói, né, o Joaquim Silvério como vilão. Ele retrata a decadência econômica, né, então os altos impostos, formação de consciência do povo brasileiro. Então essa ideia de ter um herói, de ter alguém que lutou pela independência, já é algo, basicamente, pelo que eu li, um desejo de dar voz aos fantasmas dos silenciados, né? Coisas que foram apagadas durante tanto tempo e agora a gente tem a nossa própria história. Outra coisa que a gente tem de revoltas emancipacionistas é a Conjuração Baiana de 1788, que é a primeira revolta popular, né, primeira revolta de caráter popular, né, pelas camadas populares de Salvador. Também é conhecido como Conjuração dos Alfaiates, porque boa parte das pessoas negras que acabaram conseguindo ficar livres ou, sei lá, fugiram, elas começaram a trabalhar como alfaiates. Esses são um dos líderes da Conjuração Baiana. Eles eram muito influenciados pelo jacobinismo, que era o lado mais radical da Revolução Francesa, e também pela Revolução do Haiti, né, que eu já comentei, que foi uma revolução em que todos os escravizados se revoltaram contra seus próprios donos. Eles tinham a população de escravizados no Haiti era 90%. Então eles eram muito mais do que os próprios donos. E, enfim, um dia eles acordaram e se revoltaram e assassinaram todos os brancos da ilha. Uma revolução conquistada à força, de fato.
Eles também, obviamente, queriam, tinham um ideal abolicionista. Então, o ideal era libertar os escravos assim que a independência fosse alcançada. Criação de uma república democrática também. E também temos a Revolução Pernambucana de 1817, que foi, se eu não me engano, a primeira revolta, né, conjuração, a de fato conseguir sair e fazer algo. Porque tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana, eles vão ser delatados e não vão conseguir se revoltar de fato, o que é algo que a Revolução Pernambucana vai conseguir fazer. Também é conhecido como Revolta dos Padres, porque muitos padres se envolveram com essa causa de fato. Mas ainda assim era comandada pelas elites aristocráticas, então a gente está falando de uma elite que apoiava a independência, mais uma vez, teve grande adesão popular, então as camadas populares concordaram com isso, e tinha um cunho muito anti-lusitano, que é anti-Península Ibérica, anti-Portugal, e, enfim, tratava de uma desigualdade regional também. Eles defendiam o estabelecimento de uma república com igualdade de direitos e tolerância religiosa acima de tudo. Mas vai ter uma violenta repressão do Dom João VI, né? Porque, de fato, eles vão conseguir resistir, gente. Então, tem um período do Brasil em que Pernambuco deixa de ser colônia, talvez, e se torna um país, mas, enfim, vai ser duramente reprimido pelo Dom João VI. Aí a gente fala dessas revoltas e o que eu quero muito que vocês consigam fazer essa conexão entre as revoltas com a crise do antigo regime, porque tem tudo a ver. Vocês veem toda essa lista de revoltas, se pá, pode ter até mais para a gente falar. Teve a revolta da cachaça, por exemplo, e vocês acham que não vai rolar uma crise em todo o sistema? É óbvio que vai. Enfim, o que trata primeiro, antes de tudo, o antigo regime? O antigo regime ele se inicia lá para o século XVI e termina agora no século XVIII, né, que a gente está comentando. O que o antigo regime defende? Uma sociedade estamental, né, então com pouca mobilidade, um absolutismo monárquico, então a gente fala, né, de um rei com poder absoluto, que eu estava comentando que era algo que estava começando a ser desequilibrado, né, Marquês de Pombal era exemplo de um déspota esclarecido, porque era alguém que defendia o poder absoluto, mas ao mesmo tempo tentava equilibrar com questões iluministas. Também é um antigo regime que se apoia no mercantilismo, né, que é baseado na exploração colonial. E também a gente fala de uma sociedade de privilégios jurídicos, então a gente fala de uma sociedade em que o direito não é igual para todos, ele funciona diferente, né? Até porque, por exemplo, um rei pode julgar o caso que ele quer, do modo que ele quer, e ele não precisa se basear numa constituição, nem nada disso. Ele vai ser basicamente destruído pelas revoluções burguesas. Então, assim, a gente vai ter o surgimento de uma revolução intelectual com o iluminismo, né, o surgimento, a defesa da razão, e através do iluminismo a gente tem, por exemplo, o liberalismo econômico com o Adam Smith, por exemplo, né, que ele vai escrever A Riqueza das Nações lá em 1776 e vai defender, né, o que é o liberalismo, aquela ideia de comércio livre. Então, um embate com o impacto colonial. É um período, por exemplo, o Adam Smith era inglês. A Inglaterra mal tinha colônia na época. Vocês acham que eles estavam interessados? Ele, né, teve os Estados Unidos que se tornou independente. Mas você acha que eles estavam interessados em só ter uma colônia, ao invés de poder proporcionar o produto deles para todos os países / colônias que existem? É assim que vai se dar a abertura dos portos, né? É essa deixada de lado de um protecionismo estatal que a gente comentou lá no início da aula. Além do liberalismo econômico, a gente tem o liberalismo político, né, que é esse pensamento ilustrado, que vai ser trazido pelo Montesquieu, Voltaire, Rousseau, e falando do direito de representação dos indivíduos se encontra a soberania. Então, o poder está no povo. A soberania existe dentro dos indivíduos e não além deles. É um embate com o absolutismo, como eu estava comentando, né? É essa questão de questionar, de fato, esse poder absoluto e hereditário, que não faz sentido, e que, assim, o povo não tem que se submeter a todas as questões, todas as defesas do rei. O rei que tem que se submeter às ideias, às vontades do povo.
Não só isso, a gente está falando agora de ideias, né, de iluminismo, de Adam Smith, de Rousseau, etc. Surge a Revolução Francesa em 1789. Então é um golpe fatal no absolutismo, porque a gente está botando essas ideias na prática. É a ascensão da burguesia de fato. Então é o fim, né, dessa ideia de nobreza, de que no mais alto do topo da pirâmide está a nobreza. A Revolução Francesa, vocês sabem que vai ser dominada e extremamente bancada pelos burgueses, né? Que eles já queriam sair daquela sociedade estamental em que você não podia mudar. Não importa o que eu faça, eu posso ser mais rico que o rei, eu não vou ser melhor que ele, eu não vou ter chance de discutir política com ele. É por isso que é bancado principalmente pela burguesia. E não só isso, a gente tem a Revolução Industrial Inglesa, né? Que é uma revolução em termos econômicos, né? Que, como eu estava comentando, a Inglaterra vai iniciar essa revolução industrial e vai começar a produzir coisa muito mais além do público que eles tinham, né, de fato. Então, eles vão ter esse interesse de ir atrás de outros mercados. E a independência nas colônias. Antes de falar propriamente do Brasil, é legal falar uma coisa para vocês terem uma ideia. A independência das colônias vai ser iniciada nos Estados Unidos em 1776, mas vai se espalhar para vários lugares, né? Então a gente tem toda a América Latina, por exemplo, dominada pela Espanha, né, que era colonizada pela Espanha, vai começar a se independer, incluindo o Brasil. E qual que é o padrão dessas independências? Elas normalmente eram lideradas por uma elite colonial e influenciadas pelo iluminismo. Então, quando a gente fala de uma elite colonial, a gente fala das pessoas que, por exemplo, na América Espanhola, lideravam, não eram propriamente da metrópole, então eles não eram espanhóis, mas sim essa, não burguesia, né, mas essa elite que vai surgir e vai ficar mais rica, porque existe esse negócio que eu coloquei ali por último, aqui, que é a contradição do sistema colonial, que é o momento em que a metrópole, ela começa a investir tanto na colônia, que parte de um ponto em que a colônia vai se tornar muito mais autossuficiente e muito melhor do que a própria metrópole. Então, assim, não era em Portugal que tinha ouro, não era na Espanha que tinha prata e tudo aquilo. Todas as riquezas que existiam não existiam na metrópole, existiam na colônia. Então, se qualquer dia a colônia acordasse e falasse, eu não quero mais ser aliada, você não quer mais ser colônia, acabava todas as riquezas e fonte de trabalho, de produção, de riqueza dessas metrópoles. Então, essa contradição rola e essa elite colonial que estava lá, putz, essa burguesia, não é burguesia, gente, mas esse pessoal que era colono, mas que tinha uma boa grande, que representava a elite agrária que a gente fala aqui no Brasil, que é dona de grandes propriedades, esse pessoal vai falar, putz, se a gente se tornar independente, quem vai dominar esse lugar é a gente. Porque não vai ter mais a coroa, não vai ter mais a metrópole, não vai ter mais a nobreza, a gente instaura uma república e a gente domina. Que é o que vocês vão ver que vai acontecer basicamente na República Brasileira, não é? Com a República Oligárquica. Mas, enfim, vai ser liderada pela elite colonial, que eram influenciados pelo iluminismo. A gente tem como exceção de colônia, que vai se tornar independente, o Haiti, que eu já falei. É uma revolução de escravizados que vai ser de 1791 até 1804. Durante todos esses anos, eles vão lutar inúmeros exércitos de Napoleão Bonaparte. Então, esse enorme general vão ir tentar dominar Haiti e não vão conseguir. Vai ser uma independência conquistada à força, de fato. E também tem apoio da burguesia inglesa, ou seja, um comércio livre. Então, quando esses países, né, se tornam países de fato, não tem mais pacto colonial, eu posso vender para eles. Entendem isso? Muito importante. Então, assim, às vezes eu vi que comentaram que já caiu na prova da GV, eu tentei até procurar para dar uma olhada no que eles estão procurando direito, mas pediram qual que é a semelhança entre a independência do Brasil e a independência da América Espanhola e os países em geral. Você pode citar isso, que é liderada pela elite colonial, que é influenciado pelo iluminismo, que teve apoio da burguesia inglesa que procurava um comércio livre. Nisso já são 3 coisas a ser citadas. Aí, nossa, eu ia até para o próximo slide, mas aí a gente vai especificar na vinda da família real para o Brasil.
Eu destaco sempre o fato de que a gente fala de um processo de independência, porque se vocês forem para o vestibular e acreditarem que a independência se deu somente no dia 7 de setembro, vocês muito provavelmente vão estar errados, porque é um consenso na história de que a independência brasileira ela se dá através de um processo. Por que isso? Porque a gente começa com os portugueses, né, morrendo de medo de Napoleão Bonaparte, fugindo e vindo para cá para o Brasil, ou seja, agora a gente tem um deslocamento, a coroa portuguesa, ela não fica mais em Portugal, ela fica no Brasil. E logo quando eles chegam, né, em troca do apoio da Inglaterra, né, a defesa da Inglaterra, eles fazem a abertura dos portos às nações amigas. E isso, gente, é muito importante. Isso acontece logo em 1808 e é muito importante porque é igual eu estava falando, a crise no sistema colonial, a gente já pode se iniciar falando do fim do pacto colonial. Então, nesse momento, quem são as nações amigas? É a Inglaterra. Agora a Inglaterra podia vender qualquer coisa que eles quisessem vender dentro do Brasil. Então, isso já é o início da independência, de certa forma, porque aqui a gente já fala do fim do pacto colonial, a gente já está falando de uma abertura dos portos, um certo comércio livre até. Depois, a gente tem a instalação da imprensa régia no Brasil. Então, pela primeira vez, o Brasil vai contar com a própria imprensa, vai ter um jornal de fato, uma liberdade de comunicação, a gente até pode falar. Essa imprensa régia era dominada pela coroa portuguesa, então eles censuravam de fato e coordenavam o que caía e o que não caía. Mas, enfim, ainda assim era o surgimento de uma imprensa régia no Brasil. Então, isso de fato é muito importante. Depois a gente tem a Revolução Liberal do Porto, que vai ser uma revolução que vai acontecer. Napoleão Bonaparte vai estar lá, vai dominar Portugal, só que os portugueses que foram abandonados pela coroa, eles vão conseguir se revoltar e expulsar os franceses de Portugal. E aí, logo após isso, eles vão falar, beleza, agora a gente vai fazer uma revolução liberal do Porto, que é a instauração de uma constituição. E ainda assim seria uma monarquia, então seria uma monarquia constitucional. Só que eles pegaram e falaram: a coroa tem que vir para cá. A gente não vai aceitar que a coroa portuguesa fique no Brasil de forma alguma. E aí vai rolar uma enorme pressão para que os portugueses voltem, né? A nobreza portuguesa volte para Portugal. E nisso gera, né, aquela situação em que Dom João VI é obrigado a voltar para Portugal e Dom Pedro I fica como príncipe regente no Brasil. Notem também que nesse período, não é muito importante, mas o Brasil ele já é igualado a Estado. Então não é mais colônia Brasil, é Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Algarves é um território que fica lá na Europa que é de Portugal. Então, assim, já vira um Reino Unido. Tudo isso aí gera a regência de Dom Pedro I. Dom Pedro I faz o Grito do Ipiranga, de fato, no dia 7 de setembro de 1822. Acho que foi. E assim a gente, né? O Brasil se tornou independente. Só que vocês têm que parar para pensar que a gente estava sob o governo de uma pessoa portuguesa ainda. Não só de uma pessoa portuguesa, mas de um herdeiro ao trono da monarquia. E não só isso, o Brasil estava vivendo uma monarquia. O Brasil foi a única monarquia, o único país a se tornar independente que se tornou uma monarquia em toda a América. O único país que também se tornou foi o México, mas foi uma coisinha assim, só para não causar revolta durante, 3 anos, e depois eles instauraram uma república. Então, o Brasil foi o único que estabeleceu uma monarquia, assim, querendo ou não, um pouco concisa, né? Falando assim. Então, o processo de independência, eu diria que ele se dá por 3 partes. Abertura dos portos às nações amigas, que é o fim do pacto colonial. Grito da independência, que de fato, né, é uma independência. Nós, né, os colonos, teriam que conversar com Portugal. Esse acordo de independência é regido pela Inglaterra e Portugal aceita a nossa independência e tudo. Fala que a gente tem que pagar a biblioteca, né, e todo o ouro que eles deixaram aqui quando eles fugiram. E a gente paga, mas enfim. E logo após isso, é importante falar da abdicação de Dom Pedro I, porque vocês não sabem, não sei se vocês sabem, mas vamos entrar no primeiro reinado. E no primeiro reinado, Dom Pedro I fica até 1831, até que ele sofre muita pressão. Ele sofre muita pressão, as pessoas não gostam mais dele. Dom João VI vai morrer.
E aí todo mundo vai achar que ele vai querer fazer o Brasil virar uma colônia de novo, ou se juntar a Portugal de novo, porque querendo ou não, ele era o herdeiro do trono. E aí ele se sente obrigado, pressionado a abdicar e volta lá para a Europa. Mas no final ele não vai conseguir nem tomar posse, porque o irmão dele vai tomar, se eu não me engano. Mas, enfim, nisso a gente já tem o fim do governo de um português. E Dom Pedro II ainda não era relacionado a ele e tal? Era, mas Dom Pedro II é nascido no Brasil. Então, agora a gente tem pelo menos alguém liderando o nosso país que propriamente nasceu no nosso país. Isso foi o processo de independência, gente. Antes de tudo... Camis, deixa eu te perguntar. Sobre as revoltas emancipacionistas, qual que tinha que eles também eles apoiaram a abolição? Era a baianada, a Conferência Baiana? A Inconjuração Baiana, Isso. ela foi a única que defendeu o abolicionismo nessa época. Ah, tá, beleza. Eu pensei que era o Pernambuco, tá? Valeu. Não, eu posso até pesquisar, mas se eu não me engano, Pernambuco durante um bom tempo... Pernambuco, gente, para quem não sabe, tem um ciclo de revoluções gigante. Então, logo após essa revolução, vai ter o primeiro reinado e vão ter as revoltas regenciais e vai ter muita revolução de Pernambuco. Só que eu lembro que muitas vezes eles se isentam, sabe? Então, eles não falam, vamos abolir. Eles só, tipo, deixam quieto pro pessoal... por exemplo, os ex-escravizados, as pessoas fugidas, se ajuntarem e tentarem se tornar independentes ou entrarem na revolução, mas de fato, assim, falar, a gente é abolicionista e é isso, eles não falam. Entendi, são isentões, beleza. Uma coisa que eu não expliquei na aula passada, né, que é a Igreja de Cultura na colônia, mas vai ser interessante, vai ser necessário até que vocês saibam para que a gente possa seguir com o conteúdo. A gente vai falar basicamente da relação realmente da igreja e como a cultura vai ser na colônia. Porque eu conversei com você sobre Maurício de Nassau e eu falei que ele foi, tipo, o primeiro cara a trazer arte para o Brasil. Porque realmente o Estado, ele não vai empregar nenhuma não política cultural, né? Mas nenhuma ideia de cultura. Eles não vão trazer, de fato, um pintor para cá, um escritor para cá, nada disso. Quem vai fazer essa retratação da arte no Brasil, minimamente, vai ser a igreja. Por isso que a gente fala em igreja e cultura na colônia. São eles, né, que vão trazer o catolicismo, obviamente, e isso já é um fundamento de uma cultura, querendo ou não, né? Função do Estado. Qual é a função do Estado dentro de uma colônia? Garantir a soberania portuguesa dentro da colônia. Então, é dever deles que eles deixem claro que todo mundo tem que obedecer à coroa portuguesa, né? Tanto que a gente viu que todas as revoltas foram duramente reprimidas. Qual é a função da igreja dentro da colônia? Ele tem o papel de educar as pessoas. É um instrumento para assegurar a obediência do Estado. Então, quando eles educam as pessoas propagando o catolicismo e tal, eles ainda propagam essa ideia, né, de obediência ao Estado, de que todos devemos nos subservir ao Estado. E isso é até interessante para as guerras guaranísticas que a gente vai ver. Tanto que, né, antes, quando eu estava comentando dos antecedentes para vocês, porque Portugal foi pioneiro nas navegações e tal, como que eles conseguiram? Quando o Estado decidiu iniciar esse projeto de navegações, é óbvio que ele tinha que ser apoiado por todas as elites, né, gente? No mínimo, todas as elites. E a burguesia já procurava, né, porque eles queriam novos mercados, a nobreza já ia meio que atrás, porque, como eu falei, né, a burguesia estava dominando por causa da Revolução de Avi. E o clero, a igreja apoiou, porque agora eles iam conseguir achar novas pessoas para serem catequizadas. Então, novas pessoas para adotarem, de fato, o catolicismo. Porque eu não sei se vocês lembram, mas na época a gente estava lá no auge do protestantismo, né? Então, Martinho Lutero vai surgir com as 95 teses, vai surgir o calvinismo, vai surgir... aquele da Inglaterra, anglicanismo, se eu não me engano, e a Igreja Católica vai começar a perder pessoas, e eles precisavam de um público, né? A Igreja Católica é uma das grandes instituições que detém terras e tudo, e precisava de mais e mais pessoas para que eles pudessem catequizar e conseguir um público grande. Então, quando surge essa ideia de ir para outras localidades, o desejo da Igreja Católica era automaticamente conseguir como que eu posso dizer? Novos crentes, de fato.
novas pessoas crentes no catolicismo e pegar esses indígenas, né, que é o que vai acontecer, e catequizar eles à força. Então, quando eles chegavam aqui, eles já conseguiam, né, catequizar esses indígenas, e não só isso, eles asseguravam a obediência ao Estado, né? O que eles faziam? Essa parte a gente já falou, catequizar indígenas, puniam atividades consideradas pagãs, então, né, qualquer atividade que fugisse, né, do catolicismo, até algumas politeístas, que eram, por exemplo, os Guarani, eles eram um grupo indígena politeísta. Perdão, gente. Eles eram um grupo indígena politeísta, então eles vão punir todas essas atividades. Pessoas que tivessem religiões pagãs, por exemplo, seriam castigadas. A gente tem aquela imagem, né, do indígena que se alimenta de pessoas, canibal e tal. Só que uma coisa interessante de se falar é que os indígenas não eram canibais por serem canibais, então eles gostavam de comer pessoas. Não, era um ritual extremamente significativo para eles. E, de certa forma, eles se alimentavam de tal pessoa para conseguir se alimentar da essência dela, se alimentar da coragem, porque as pessoas das quais eles se alimentavam eram pessoas que normalmente eles entraram em guerra. Então, apesar deles terem ganhado, eles ainda reconheciam a coragem, a braveza dessa pessoa em lutar até o final e morrer por isso. Tem uma história que eu sempre conto, que até hoje, gente, eu tenho que confirmar se é fake news ou não, mas eu acho uma lenda legal de se comentar, que é a história do francês, que logo no início, assim, da colônia brasileira, vem para cá, junto com um navio e tal, então com um grupo de pessoas, e adentra a floresta. Nisso ele é sequestrado pelos indígenas. E ele é sequestrado e tal, e ele é levado e guardado para ser de fato alimentado. Eles iam se alimentar dele. Só que toda vez que pegavam esse francês para fazer picadinho dele, ele começava a chorar, ele esperneava, ele fazia o caos, sabe? Tipo, demais. Fazia o caos. E aí os indígenas deixavam de lado ele, então colocava ele no canto de novo e aguardava o próximo ritual. Isso aconteceu de uma forma que os indígenas cansaram e soltaram ele porque achavam que ele era muito fraco. Então, toda hora ele ficava chorando, toda hora ele ficava com medo da morte. Então, ele não era mais digno para ser alimentado porque não tinha nada de corajoso, de bravo nesse homem. E aí, enfim, tem essa fofoca. Eu acho que as histórias dizem que o francês volta para a Europa e faz um livro sobre isso. Mas eu ainda tenho que achar, de fato, se é real. Mas acho que combina muito, né, com o estilo europeu. Outra coisa é impedir, né, os colonos de se desviarem da fé. Que é algo, por exemplo, com Maurício de Nassau, né, vai ter aquele negócio da tolerância religiosa que vai ser algo que vai atrair boa parte de Recife, né? E enquanto a igreja agora, ela estava impondo uma religião e que não era possível se desviar. E aí, com esse grupo que a gente tem, que a gente pode denominar, são os jesuítas, que é o grupo da Companhia de Jesus, que vinha para cá, para o Brasil, também vinha para a América Espanhola, para catequizar os índios, basicamente, e acabavam formando pequenos grupos e tal. Eles impunham o trabalho forçado a indígenas, que eu acho meio sarcástico, de certa forma, porque, ao mesmo tempo que eles eram contra a escravização de indígenas, eles forçavam um trabalho de indígenas, então eles precisavam ser catequizados e precisavam fazer esses trabalhos dentro da onde eles ficavam. Eles condenavam indígenas a serem sedentários, então vocês não podiam ser mais nômades nem nada. Eles eram politeístas, né, como eu já comentei, poliamorosos até, então eles se relacionavam, casavam com mais de uma pessoa, e tudo que foi imposto e proibido, né, pelo catolicismo. Outra coisa importante se falar é da Bacia do Prata. A Bacia do Prata, ela envolve vários rios. Se eu falar algo geograficamente errado, gente, vocês me perdoem, mas é que eu sou muito ruim em qualquer assunto fora da história. Mas ainda assim, a Bacia da Prata, ele envolve alguns rios, sendo, acho que se eu não me engano, Paraguai, Paraná, que fica no Brasil, Uruguai, e aí ele desova no Rio de la Prata mesmo, e é uma bacia muito importante, porque ela dá acesso aos portos e é meio que a região sul. Então, vocês estão vendo aqui, nisso daqui vai com certeza ter um porto aqui que facilita. Se você está aqui na Bahia, por exemplo, estou supondo que a Bahia é aqui. Se você está na Bahia e você quer levar algo para a Europa, é óbvio que é muito melhor você ir para Porto Seguro e levar o negócio. Só que se você está no sul... Ai, gente, perdão. Se você está no sul, em Minas Gerais,
em São Paulo, etc., é muito mais fácil você descer por aqui e achar um porto. Então, é uma região muito importante. Para o Paraguai, por exemplo, que não tem acesso ao mar, então ele precisa ter a permissão dos outros países para poder acessar os outros rios. É uma região importante para o Brasil, querendo ou não, porque ainda assim vai dominar boa parte da bacia. Hoje em dia, se eu não me engano, é a segunda maior bacia hidrográfica do mundo. Enfim, é importante para todos os países que conseguem pegar um pouco dela. E aqui tem essa zona internacional para vocês verem o quanto de países ele abrange. E aí, aqui eu acho que não vai carregar a imagem. Peraí, gente. Aí a gente pode falar da colônia do Sacramento, que foi algo que foi trago na aula passada. Eu acho interessante de falar, achei que faltou até. Aqui, ó. Como que surge a colônia do Sacramento para Portugal? Eu vi que a colônia do Sacramento ela já é inicialmente de Portugal. O que acontece é que Portugal vai ver a colônia. Ela é uma colônia que, gente, fica bem na ponta do Uruguai, bem na ponta mesmo. Então, eu vendo, eu acho meio nada a ver, porque eles decidem fundar uma cidadezinha no meio do nada, que é dominada por espanhóis. Mas, enfim, eles com interesse no acesso ao porto vão lá e vão criar essa colônia do Santíssimo Sacramento em 1680, só que, obviamente, ela vai ser atacada e dominada pelos espanhóis, né? Então, eles eram interessados em estender os domínios, né, até o estuário, a Bacia da Prata, essa região, e continuar captando a prata peruana do Porto de Buenos Aires. E aí, nesse interesse, o príncipe regente Dom Pedro vai dar ordens expressas, né, a esse cara que é o Dom Manuel Lobo, governador do Rio de Janeiro, para fundar uma colônia fortificada ali na margem direita do Rio da Prata. E, enfim, o Tratado de Lisboa, de 1681, vai devolver esse território aos portugueses. Então, eles vão fundar, né, interessados mesmo, né, a continuar captando a prata, em estender os domínios até a região da Prata. E os espanhóis, eventualmente, vão atacar e vão dominar essa região. Só que eles vão fazer esse primeiro tratado, que a gente já pode falar, de 1681, que vai devolver aos portugueses. Só que ela foi retomada, mas novamente vai entrar em controle espanhol de 1705 a 1716. Então, de 1705 a 1716, volta a ser dominada pelos espanhóis. Outra região importante são os Sete Povos das Missões. Os Sete Povos eles vão ser fundados em meados de 1682, junto aos católicos, como resposta à iniciativa portuguesa. Então, eles vão ver Portugal estabelecendo essa colônia lá na ponta, pegando a Bacia da Prata, né, pegando o Rio da Prata. E aí eles vão falar, beleza, vocês querem ficar com essa área? A gente vai e monta os Sete Povos das Missões, que é uma junção de missões, de fato, missões jesuíticas, ou seja, são redunções também, são chamados, esses grupos de jesuítas que estavam ou em torno de católicos mesmo, com pessoas, padres, enfim, e indígenas. Então, eles formando uma comunidade e são os 7 povos de cada missão. Tinha na região, gente, cerca de 30 povos das missões. Mas, no caso, né, enfim, espanhol só vai fundar essa região de 7 povos, que conta mais ou menos com 30 mil pessoas e que corresponde a 3/5 do Rio Grande do Sul. Então, é uma porção gigantesca. É uma boa resposta em relação à iniciativa portuguesa. Contava com São Francisco de Borja, que, se eu não me engano, é São Borja, que é onde Getúlio Vargas nasceu. São Nicolau, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Martins, São João Batista, São Luís Gonzaga e Santo Ângelo Custódio. E gente, vocês sabem a diferença entre São e Santo, porque colocam para cada pessoa? É basicamente porque São é quando o nome da pessoa é com consoante e Santo é quando o nome da pessoa começa com vogal. Então, Santo Agostinho, Santo Ângelo, ou São Tomás de Aquino. Mas, enfim, vamos voltar à aula. Bem, as menções, né, que também eram chamadas de reduções, elas são fundadas e organizadas por padres da Companhia de Jesus, são os famosos jesuítas, e as 30 reduções ocupavam, né, esses atuais territórios do Brasil, então, que hoje seria Rio Grande do Sul, a área do sul do Brasil.
Mas também ocupavam o Paraguai, Argentina e Uruguai. E aí, em tais missões, haviam indígenas de diversas etnias, mas a maioria era Guarani, né? Que eu estava contando para vocês que eles eram politeístas, nômades, e são todas as coisas que os jesuítas vão tentar mudar neles. Explicando essas duas regiões e como elas surgem, aí a gente pode voltar aos tratados. Essa linha, né, tá muito menor em comparação a todos que eu listei, mas é só para focar nesses que trazem, eu acho, um pouco de dúvida. Porque a gente tem o Tratado de Lisboa, que não é tão importante, por isso que eu não coloquei na aula passada, mas que, como eu citei antes, eu achei legal falar, que vem em 1681, onde a colônia de Sacramento é invadida, né, pelos espanhóis, e o tratado simplesmente fala que, né, tem que voltar para Portugal. Aí a gente tem aquele tratado que eu comentei entre França e Portugal, onde o Amapá é devolvido e o rio Oiapoque, que tem naquela região, marca a divisão clara entre o Brasil e a Guiana Francesa. No segundo tratado, já é um tratado entre Portugal e espanhóis novamente. O que vai acontecer é que os espanhóis vão invadir o Sacramento novamente, né, que eu falei, lá em 1606, eu acho, e o tratado vai legitimar a presença portuguesa em Sacramento. Então, basicamente, vai devolver novamente. Só que aí surge o Tratado de Madrid, que é o tratado regido por exemplo, o Marquês de Pombal, que a gente falou, em 1750, e ele rege por aquela frase que a gente comentou também na aula passada, que se chama ut possidetis, ita possideatis. Eu descobri que essa frase é uma frase romana, do direito romano. Boa parte do direito, gente, hoje em dia, principalmente no Brasil, é influenciado pelo direito romano de fato. Então, já naquela época vai influenciar, é uma frase do direito privado romano. E a tradução seria: quem possui de fato deve possuir de direito. Então, se tem pessoas portuguesas possuindo a terra de fato, essa terra deve ser deles por direito. E aí, o que isso vai determinar? Vai determinar uma troca. Então, a Espanha agora fica com Sacramento, porque, né, acho que vocês viram o pontinho da colônia no meio de todo o Uruguai, então não tem como ser uma terra com a maioria de portugueses, mas também vai dar a Portugal os 7 povos das missões, que é de volta à região do Rio Grande do Sul. E, gente, é importante esse Tratado de Madrid, que eu não sei se vocês entenderam na próxima aula, mas ele é muito importante porque ele é o tratado que vai basicamente definir as fronteiras que hoje existem no Brasil. Então, a gente tem uma mudança ali no Acre, né, que é comprado e tal, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, mas não é nada muito gigante, gente. Isso define mais ou menos a forma, né, que o Brasil, o modelo que o Brasil tem até hoje. E isso é muito essencial. Logo depois, gente, tem uns 2 ou 3 tratados que vão cancelar o Tratado de Madrid, de fato. E isso pode ser até um pouco confuso, por isso que eu não coloquei. Mas é porque, assim, eles vão cancelar, vai ter umas guerrinhas e tal, só que logo após isso eles vão voltar com o Tratado de Madrid. Se eu não me engano, era o Tratado de Badajoz que reestabelece o Tratado de Madrid. Então, sabe, são coisas no meio do tempo que não são tão relevantes, porque no final de tudo, o Tratado de Madrid permanece. Alguém me chamou? Não. Não, não. Ah, De tá. boa. Perdão, achei que alguém tinha te chamado. Pode ser que alguém tenha me chamado aqui em casa, mas enfim. Enfim. Aí é por isso que o Tratado de Madrid tem essa importância, é por isso que eu também gostaria de repetir aqui, para vocês poderem entender claramente para o vestibular o tamanho da importância dele e o quão, por exemplo, Sacramento foi algo fundado de fato por Portugal, mas que não é aquilo, quem possui de fato deve possuir de direito, e fica agora com Espanha, e Portugal fica com 7 povos das missões. Portugal saiu tão bem dessa situação do Tratado de Madrid que eles determinaram que eles iam expulsar todo mundo que estava nos 7 povos das missões. Os espanhóis falaram: eu vou tirar todo mundo que está lá e você pega essa terra novinha em folha sem ninguém. E é importante, eu acho que também é outra coisa que dá para conectar, bem legal, que o Tratado de Madrid, em 1750, a gente tem o início das guerras guaraníticas. Porque o que são as guerras guaraníticas? Que duram 3 anos, vai de 1753 a 1756. Então, assim, é muito próximo. Ele trata de um conflito das tribos, em maioria guarani, né, que a gente falou que aquela região era basicamente dominada, né, por eles, das missões jesuíticas contra as tropas espanholas
e portuguesas como consequência do Tratado de Madrid. Então, o que vai acontecer? Tinha pessoas lá, né, tribos e missões jesuíticas acontecendo lá, e os espanhóis vão falar, ó, vocês têm que ir embora daí. Então, vocês já estão acostumados com a terra de vocês, sabemos disso. Indígenas, vocês estão aí há muito mais tempo que a gente, sabemos disso, mas vão embora, vão para o outro lado, né, porque aí agora eles tinham que ir mais para o lado que permanecia da Espanha. E ele vai definir, né, essa linha de demarcação entre o território colonial espanhol e o português na América do Sul. Isso fez com que as 7 missões jesuíticas a leste do Rio Uruguai, então ao lado direito do Rio Uruguai, conhecidas também como missões orientais, elas vão ser desmanteladas e deslocadas para o lado oeste, que é o lado esquerdo, então agora elas vêm mais para o canto, né, que seria do Rio Uruguai, que, como eu falei antes, contava com 30 mil habitantes na época. Os jesuítas, eles vão até receber uma grana na época para tipo, poder ceder o local e arranjar outro para poder ficar. E é engraçado que vai rolar fofocas na época de que os jesuítas, eles tinham sido comprados, eles que venderam as terras. Só que era tudo fake news da época que os indígenas acreditaram, né? E eles não cederam, eles só estavam recebendo uma grana da nobreza para poderem, de fato, se mudarem, certamente. Mas assim, os jesuítas vão ceder, né? Porque, como a gente estava falando, a função deles é, por exemplo, assegurar a obediência do Estado. Mas os Guarani, eles vão optar por resistir, né, gente? Porque a gente está falando de uma população indígena, não é só pessoas sendo, tipo, expulsas das suas terras. São pessoas que estavam antes deles chegarem, há muito tempo, convivendo naquelas terras, e agora eles tinham que sair porque, sei lá, os 2 países que acharam por último a terra, né, o Brasil ou a América do Sul, agora decidiram que eles não iam mais ficar lá. E aí eles vão optar por resistir, lutar pelo seu território. A princípio, os esforços por parte da coroa, né? Isso de início fica mais a cargo dos espanhóis, né? Porque eu falei que no tratado eles vão falar que não, deixa que o pai faz, deixa que a gente tire esses caras daí e não vai rolar. Vai falhar um pouco e a população vai conseguir resistir por um certo tempo. No primeiro ataque surpresa, eles conseguem até matar 230 espanhóis e prender 74 pessoas. Só que boa parte desses espanhóis que eles matam e prendem e tal, são pessoas que não são soldados, não eram do exército, eram apenas geógrafos, astrônomos, engenheiros que estavam lá na época demarcando o território certinho. Só que isso, assim, 230 espanhóis vão ser mortos, né? E aí, assim, isso vai ser lá para 1753, em 10 de fevereiro de 1756, Portugal e a coroa portuguesa, né? Os dois se associam e falam, então, beleza, vocês querem guerra, vocês vão ter guerra. E uma força de 3 mil soldados espanhóis e portugueses se juntam com canhões, granadas, metralhas, pistolas, enfim, muito armamento e lutam contra os guaranis, né, nessa batalha que chama a Batalha de Caiboté, que eu acho que é uma região que se chamava Caiboté, de fato. O conflito vai resultar na morte de 1.500 guaranis, enquanto os europeus eles vão sofrer 4 mortes. E a gente está falando, gente, de uma batalha que durou 1h30. Então, em 1h30, 1.511. Dizem que pode ter sido até 1.700 pessoas, 1.700 indígenas vão ser exterminados. Isso já é um exemplo, gente, de como a exterminação indígena vai se dar nesses territórios. Num território que era, querendo ou não, né? Se a gente for falar até quem possui de fato tem que ter o direito, porra, eles estão possuindo muito mais do que os ascendentes desses caras, do que os antecedentes, do que os avós, do que os bisavós. Eles surgiram lá milhões de anos atrás. E é por isso que é muito louco, né? O quanto, sei lá, eles exterminaram uma boa parcela da população indígena, né? Em 1h30 a custo de nada, a custo de mais terra. Enfim, essa disputa ela meio que só vai ter fim quando, em 1801, o Tratado de Badajoz vai colocar a região dos Sete Povos sob domínio lusitano e a colônia de Sacramento ao controle dos espanhóis. Então, eu estava comentando que vai ter alguns tratados que vão voltar atrás, influenciados até por essa guerra guaranítica, mas em 1801 o Tratado de Badajoz volta e fala, não, 7 povos das missões, Portugal, colônia de Sacramento, Espanha, beleza? E aí fecha, assim, em 1801, a questão, pelo menos, da Guerra Guaranítica.
Aí agora a gente pode falar da província Cisplatina. A província Cisplatina é justamente esse território do Uruguai, que, enfim, vai ser dominado pelos portugueses. Como que isso acontece? Em 20 de janeiro de 1817, a gente fala de um período em que a Espanha vai estar sob o domínio de Napoleão Bonaparte. Então, não sei se vocês lembram, mas a gente estava falando Portugal, estava lá e estava todo, assim, sei lá, a cada 15 dias, que eu não sei o quanto um pombo correio dura, recebia uma ameaça de Napoleão Bonaparte falando: eu vou invadir aí, ou você se torna meu aliado, ou você continua do lado da Inglaterra e eu invado aí e mato todo mundo também, provavelmente. E aí, gente, acho que, nossa, uns 6 meses, Portugal enrola tanto a Espanha quanto a Inglaterra. Eles fogem, assim, no último minuto. Se eu não me engano, eles fogem meia-noite, meio-dia, Napoleão Bonaparte estava lá em Portugal. Então, por último, né, por mais que seja de última hora, eles decidem apoiar a Inglaterra, né, continuarem aliados da Inglaterra. Só que a Espanha não. A Espanha, durante esse tempo, pega e fala, não, eles se aliam, de fato, a Napoleão Bonaparte, e, enfim, eles até fazem uma pressão com Portugal, ficam, ó, vocês vão responder? O que vocês vão falar, né? Que um era meio que vizinho do outro. E o que acontece é que, beleza, Napoleão Bonaparte vai chegar, vai dominar o Brasil, como acontece, só que Napoleão Bonaparte não vai cumprir com a palavra dele, falando que, se você falar que é meu aliado, eu não faço nada no seu terreno, vocês continuam. Não, ele vai chegar lá na Espanha e, assim, toda a família, a linha Bourbon, que era a linha que dominava a Espanha, que eram os reis da Espanha, vão ser mortos. E Dom João VI era casado com Carlota Joaquina Bourbon. Então, não falei que toda hora português fica com espanhol e é isso? Às vezes eles são super rivais, Portugal invade terra da Espanha, mas acaba se casando. Etapas e beijos. E aí o que vai acontecer é isso. Carlota Joaquina, perdão, vai pegar e vai falar, não, vamos pegar e falar esse território aqui que tem no sul, que corresponde ao Uruguai, vamos falar que você só está tomando posse por direito, porque você é espanhol e toda a sua família está sendo morta lá, então foda-se. E eles vão ficar com esse discurso, não vai colar para ninguém, nem para Inglaterra, nem para ninguém. Assim, ninguém acredita nisso. Mas eles vão vir com esse discurso e vão ocupar o território de Montevidéu, né? Por ideia de Dom João VI falando que estava só, a mulher dele estava só honrando o que era dele de fato. Isso em 20 de janeiro de 1817. Vai rolar esse tratado de 31 de julho de 1821, em que o Brasil vai reunir o Congresso e vai sancionar a anexação dessa província ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né? Que eu falei que quando a coroa portuguesa vem para cá, eles elevam o Brasil a reino. E, enfim, vão anexar essa província através de um tratado. A província anexada, ela é referida como província cisplatina, né? Pelos portugueses, que basicamente cis, o prefixo cis, significa do mesmo lado, e a raiz, né, que é o que vem depois, platina, significa Rio da Prata. Então, basicamente significa do mesmo lado do Rio da Prata que o Brasil. É isso. Enfim, essa tal anexação vai ter apoio inicial dos habitantes da nova província, que depois vão lutar pela independência. Então, no momento, o Uruguai, nesse período, gente, vai ser muito conturbado. Ele não vai conseguir ter muita estabilidade política de fato. E quando o Brasil se oferece para se tornar o líder, né, se tornar dono dessas terras, o pessoal aceita de início, porque eles falam, a gente precisa de um líder, a gente precisa de algo mais conciso do que essa luta pelo poder que estava acontecendo na época, e especialmente entre os caudilhos e tudo isso. E, enfim, eles vão aceitar, mas posteriormente vão procurar a independência da região. E aí, enfim, o Império do Brasil é criado em 7 de setembro de 1822, né, que eu falei que vai ter o grito a proclamação, né, o grito de Ipiranga por Dom Pedro I, e em 1825 o Brasil vai entrar em guerra com a província cisplatina, que estava sendo apoiada pela Argentina. Então, a Argentina, assim, vai começar a ficar do lado, especialmente influenciados por um cara chamado José Artigas. O Artigas, ele é um dos precursores da independência nos países. Então, gente, tem o Simão Bolívar, que eu acho que vocês já ouviram falar, e tem o José Artigas. Esses dois são grandes nomes que vão acabar
indo de país em país da América Espanhola, o território da América Espanhola, e vão tentar conquistar a independência de cada um desses países. O José Artigas, ele era um pouco mais liberal e tal, e por isso que Dom João VI não queria que ele chegasse nem perto do Uruguai, ou da província cisplatina, que era o nome na época, porque ele não queria que esses questionamentos de monarquia, né, tipo, poder absoluto é tão para trás, é tão velho, gente, vamos ser república e tal. Ele não queria que essas conversas chegassem muito próximo do Brasil. Então, por isso que ele é mais uma razão para a dominação da província cisplatina. E, enfim, a Argentina vai tentar ajudar, né, nessa independência do Uruguai, que basicamente vai dar certo. Porque o Império Brasileiro vai perder essa luta e a província vai se tornar, de fato, Uruguai. E, assim, em 28 de agosto de 1828, se firma o Tratado do Rio de Janeiro, né, ratificado em 4 de outubro do mesmo ano, que dá definitivamente a independência do Uruguai. Então, o que acontece é que vai rolar essa guerra de 1825 a 1828, e um dos generais uruguaianos, acho que essa é a palavra certa, um dos generais uruguaianos vai invadir que território do Brasil? Território dos 7 povos das missões. Vai invadir e vai conseguir dominar esse território. E aí vai chegar nesse dia, né, a Inglaterra tentando manter a paz, como sempre faz, intrometida em todos os assuntos, vai chegar e vai falar, gente, vamos firmar esse acordo aí de independência, ó, o Uruguai te devolve 7 povos das missões, porque querendo ou não, gente, é um território que já é conquistado por eles há muito tempo, né, querendo ou não, e é um território bom, é 3/5 do Rio Grande do Sul, né, e assim, sinceramente, eu, virginiano, não faz nem sentido, né, porque se eles dominam aquele território no meio, aí eles ficam com a outra ponta, aí fica um buraco no meio do Brasil, tipo, você tem que atravessar outro país para poder chegar no Brasil? É meio doido, né? Mas enfim, isso é só uma doideira minha que eu fico pensando às vezes. E o Brasil vai ceder, o Brasil vai falar: não, beleza, eu fico com 7 povos das missões e eu prometo dar a independência do Uruguai e prometo nunca mais invadir o Uruguai, né? Porque eles já estão cansados do Brasil toda hora tentar se intrometer nos territórios. E isso é muito importante para algo que vai levar ao segundo reinado e que a gente pode concluir. Só vou beber uma aguinha, gente. Se hidratem. Hoje a gente vai com certeza terminar a aula mais cedo, porque esse é o último slide. Só se eu demorar 23 minutos falando. Ô, Camila, deixa eu te perguntar. Então, foi graças a esse negócio do Brasil perder que eles conseguiram a colônia de Sacramento? Não, 7 povos das missões. Eu tô com... tá certo. Tá certo. Sim, é que a gente não. Esse negócio de guerra, né? Nunca dá para saber, tipo, putz, o que teria acontecido se o outro lado tivesse ganhado. Porque, por exemplo, o Brasil estava perdendo, né? Então, eles estavam conseguindo manter a força deles no Uruguai e estavam conseguindo invadir a região dos 7 povos das missões. Então, se eles tivessem perdido feio essa guerra, por exemplo, de modo que não daria para fazer nenhum tratado, ou até daria um tempo depois, de 7 povos das missões seria o Uruguai hoje em dia. Rio Grande do Sul seria o Uruguai. E até hoje, gente, eles têm uma ligação muito forte. A guerra dos farrapos vai acontecer porque, assim, eles vão ser muito influenciados pelos caudilhos do Uruguai. Então, assim, é uma região que é muito associada ao Uruguai, de fato. Mas é isso, seria, de fato, do Uruguai. Beleza, beleza. E é isso que a gente já pode introduzir na história do Brasil como um império extremamente imperialista, porque vocês estão vendo o Brasil intervir em várias questões que não se relacionavam a ele, desde o período de colônia, invadindo outras localizações, outros locais, então uma disputa por territórios, uma disputa por ambientes. Vocês vão falar que vocês nunca ouviram falar no imperialismo europeu. Então, existe um exemplo de país imperialista dentro da América Latina. Óbvio que não na mesma proporção, né? É totalmente diferente. Mas que a gente tem um país, de fato, fazendo pressão, tentando dominar os outros territórios, não só fisicamente, então invadindo eles, mas também politicamente. Então, vou entrar em guerra com você, porque todo mundo sabe, né, gente? Depois que, se você sai do lado perdedor da guerra, você assina um tratado cedendo muita coisa e tendo que obedecer a outro país, porque você sabe que você não tem nem condições para a próxima guerra. E tem vários exemplos disso, por exemplo, no Segundo Reinado. Então, o Segundo Reinado, ele é muito marcado por aquela coisa, né, de estabilidade política dentro do Brasil
E, assim, espero que vocês saibam por quê, de um negócio, sabe, chamado de parlamentarismo às avessas, que o Dom Pedro II chegou e fez uns esquemas lá. Não só isso, Dom Pedro II era finalmente um líder brasileiro, né? Então todas as pessoas, né, ficaram esperando pela maioridade dele, que nem foi maioridade, ele foi ao trono com os 14 anos. E todo mundo tinha muita fé no Dom Pedro II, foi um dos períodos mais estáveis, assim. Mas a gente fala dessa estabilidade política dentro do Brasil, mas a gente também pode falar de uma instabilidade política gigante fora, nas questões diplomáticas. A gente tem a guerra contra Oribe e Rosas. Oribe era o Manuel Oribe, que era comandante do Uruguai, boa parte do Uruguai, e o Rosas era o Juan Manuel de Rosas, que era comandante do centro da Argentina, só da parte do centro. E aí eles começaram a se encontrar e eles começaram a se planejar de se unir. E eles iam se, tipo, relembrando mais ou menos o vice-reinado da Prata. Porque eu não sei se vocês lembram, mas quando a Espanha colonizou todo o território lá da América Espanhola, eles dividiram em vice-reinos. Se eu não me engano, eram 4 vice-reinos. E aí, o vice-reinado da Prata era esse, né? Acho que já dá até noção, né? Por isso que eu falei da Bacia da Prata, é justamente essa região. Então, eles queriam relembrar um pouco desse domínio, criar um grande país de fato, né? Porque a gente está falando do Brasil, aqueles negócios gigantes, quando a gente está falando do Uruguai desse tamanho, Paraguai desse tamanho, Argentina mais ou menos isso, sabe? Não é nada muito grande. Então, eles estavam planejando se unir. Você acha que o Brasil permitiu isso? Foi lá e fez a Guerra do Prata. Foi um negócio muito rápido, né, gente? Porque as proporções do Brasil são bem maiores. Não só isso, o restante da Argentina, né, que é além do centro da Argentina, e o Paraguai, por exemplo, também não curtiram essa ideia de unir os dois, né? Você vê como a rivalidade entre países estava alta nessa época, e aí eles apoiam o Brasil e esse conflito é resolvido rapidamente. Mas já é um exemplo do Brasil intervindo mais uma vez na política, na questão de outros países. Tem a intervenção no Uruguai, que é o estopim para a Guerra do Paraguai, que é assim, eu falei, né, que existia uma instabilidade política gigante no Uruguai, e vai rolar a guerra civil entre brancos e colorados. Os colorados eram alinhados e bancados pelo Brasil, então o Brasil mandava dinheiro, pagava coisas para os colorados, e os brancos eram parceiros dos paraguaios. E o que vai acontecer é que os brancos vão chegar ao poder. Todavia, o Brasil não vai curtir isso, não. E aí eles vão se unir, né, novamente aos colorados, aí fisicamente então, eles vão mandar pessoas para o Uruguai, do exército brasileiro, para tomar o poder e vão acabar com a guerra civil. E aí os colorados tomam o poder. Só que assim, o Paraguai, gente, foi um país muito fechado durante muitos anos. Quando eles se independeram, eles se fecharam para meio que tentar preservar a independência deles, para, sei lá, não ser dominado por ninguém. Só que isso vai ser muito ruim, porque, sei lá, sabe aquela pessoa que não fala com ninguém, do nada chega um dia e fala: não, você não vai fazer isso? Foi basicamente isso. O Paraguai vai chegar e vai falar: ó, você não tinha espaço nenhum, noção nenhuma, direito nenhum de chegar em outro país e assim, interferir diretamente na política deles. Vai falar isso, e isso, por exemplo, vai ser um estopim para a Guerra do Paraguai. Ah, por que era tão importante essa questão do Uruguai-Paraguai? Porque eu citei antes que a única forma do Paraguai acessar o mar, né, que é através dos portos, para que eles pudessem vender as coisas, tendo parceria com outros países, com os rios dos outros países. E esse seria o do Uruguai. Então, como eles estavam apoiando os blancos, eles queriam que fossem os blancos para que essa comercialização, esse acesso aos portos e aos rios fosse mais fácil. Esse já vai ser um estopim para a Guerra do Paraguai. E a Guerra do Paraguai é outro exemplo de política externa, né, consideravelmente bastante instável, né, que vai ser uma das maiores guerras em termos de mortes da América do Sul. Tudo bem que o Paraguai ataca primeiramente o Brasil, né, com a apreensão do navio junto com o Marquês de Olinda, né, vai até prender o Marquês de Olinda e vai atacar pelo Mato Grosso, que era algo que ninguém estava esperando, eles achavam que o Paraguai ia mais pelo sul.
Mas, enfim, o Paraguai, como eu falei, não aceitava intervenção brasileira nas questões uruguaias, disputas territoriais e preocupações sobre a Bacia do Prata, né? Que eu expliquei lá no início para vocês onde ficava, justamente para dar sentido a isso, para que vocês não ficassem a aula inteira tentando lembrar onde é que ficava a bacia, são antecedentes. O Paraguai, ele possuía poucas relações diplomáticas, né, como eu falei, e vai mudar só com Solano Lopes, que é o novo ditador do Paraguai, e vai pegar e vai querer começar a estabelecer uma boa relação diplomática, não, mas ele vai querer poder começar a conversar com os outros países, e ele vai tentar peitar o Brasil de certa forma. Além disso, por exemplo, gente, no mesmo período da Guerra do Paraguai, a gente tem a questão Christie. A questão Christie, ela é uma questão, uma treta, basicamente, junto do embaixador da Inglaterra no Brasil, que é o Christie. Tcharam. Bom, o que o Christie vai falar? Vai acontecer, primeiro, que um navio inglês vai encalhar perto de território brasileiro e os soldados ingleses vão sair desse navio e vão procurar, sei lá, ajuda ou qualquer coisa do tipo, e os colonos brasileiros que estavam lá vão ir atrás do navio e vão pegar todos os produtos que estavam lá. Simplesmente isso, vão roubar. E aí, nisso, já vão ficar putaço, vão falar, não, você tinha que fazer algo, você tem que pagar uma indenização. E ele vai ficar, tipo, vocês que foram burro, deixou o navio lá parado, vazio. Aí, logo após isso, vai acontecer outra coisa, em que os marinheiros ingleses vão começar a fazer um monte de bagunça na cidade, vai sair de um rolê e vai começar a fazer um monte de bagunça, a polícia em questão vai prender eles vão até se apresentar, né? Eles estavam à paisana, gente, então eles não estavam vestidos de marinheiros ingleses, mas eles ainda, quando são presos, vão se apresentar e vão falar, a gente é inglês, a gente é marinheiro inglês, tá tudo ok. Só que a polícia ainda não vai soltar os marinheiros ingleses, eram 3 marinheiros ingleses, e aí nisso também já vão deixar eles putaços, de ficar tipo, como assim? Você prende marinheiro, soldado inglês nosso e faz isso. E continua pressionando pela indenização, só que o Brasil nunca vai ceder a isso. E vai cortar relações durante 1 ano, mais ou menos, porque esses acontecimentos vão se dar de 1863 e até 1865 eles não voltam de forma alguma a falar com a Inglaterra, eles ficam de mal da Inglaterra, não falam mais até 1865, que já descarta, né, aquela teoria, porque ninguém tem muita certeza, gente, do porquê exatamente surgiu a Guerra do Paraguai. Tudo bem, tem a questão na Bacia do Prata e tal, mas o que será que foi, tipo, invadam o Mato Grosso, sabe? O que será que falaram para o Brasil que fez levar a uma guerra, sabe? Tem essa questão, ninguém sabe direito. E assim, já descartam a teoria de que foi influência da Inglaterra, foi a Inglaterra que falou para tentar com o Paraguai. Porque eu já contei essa história para vocês, né? Que falavam que o Paraguai estava se tornando uma potência, né? E eu já falo, não era nível da Inglaterra, estava bem, bem, bem longe de ser a Inglaterra. Mas que eles estavam começando a se dar bem, eles estavam. E aí dizem que a Inglaterra se sentiu ameaçada e falou: Brasil, briga com eles para mim. Mas isso já não é muito verdade, porque tem essa questão Christie, eles já estavam de mal, eles já estavam sem se falar durante 1 ano, que é no período que começa a Guerra do Paraguai. Então não faz muito sentido. Enfim, esses são acontecimentos para citar o histórico brasileiro do imperialismo. E não só falando de Brasil império, falando dessa política imperialista que o Brasil tem, que é um país de conflitos, que eu falei lá na aula passada para vocês, que a gente tem que tirar essa ideia do Brasil de um país calmo, pacífico, né, tranquilo, sei lá, enfim, qualquer um desses sinônimos. E que nesse período, apesar de uma ótima estabilidade interna, que eu estava comentando, né, interviu em inúmeras questões externas sobre interesses imperialistas de dominação na América do Sul. Então, é dominação tanto diplomática, no sentido de que todo mundo tinha que seguir os ideais do Brasil, né, tinha que concordar com ele, por exemplo, na questão da Guerra do Paraguai, e não só isso, caso isso não acontecesse, também tem a ideia de invasões territoriais, que aconteceram lá com a colônia do Sacramento, né? Enfim, Sete Povos das Missões também, né? Ficou naquele ciclo de ou não seu, e toda essa luta imperialista. Então, assim, a gente tem um exemplo, de fato, de um imperialismo na América Latina. Vocês conseguem ver isso? Tem que estar bem alinhado com como que é a política imperialista. Eu achei que eu não ia ter tempo de explicar de fato, mas eu acho que vocês sabem o mínimo, sim.
E eu acho que é algo que poderia cair super no vestibular, assim, tipo, FUVEST, segunda fase, ou, enfim, qualquer questão até. Se eles quiserem pegar um pouco mais pesado na questão, pode falar dessa questão no Brasil de ter uma inclinação para o imperialismo. Mas é isso, gente. Agora a gente acabou. Vocês têm alguma dúvida? Nossa, Camis, não deu para entender tudinho. Eu vou jogar mais uma vez o Docs aqui. Esse caso triste é. Gente, você. Pode falar. Então, esse caso triste é uma coisa. É bem. Só para falar que realmente as relações da Inglaterra com o Brasil estavam meio que defasado, assim, durante um ano? Ou. Foi exatamente para isso. A questão Christian, ela é mais ou menos. É porque assim, eu nunca vi cair de fato no vestibular. É algo muito curto, né? E Sim. muito pequeno. Sabe, é um ano e depois eles já estão de bem de novo. Só que o que acontece, por exemplo, é que o Brasil ele se vê forçado a voltar a falar com a Inglaterra por causa da Guerra do Paraguai, né? Que o exército paraguaio era 1000 vezes mais preparado do que o do Brasil, que estava formando agora, né? Que veio com os escravizados e tudo isso. Então, eles precisaram da ajuda monetária da Inglaterra. E talvez seja por isso, mas, enfim, era só para citar mesmo. Entendi. Não, imagina, adorei. Alguém tem alguma dúvida tipo, sobre algo que vocês queiram ver nas próximas aulas? Eu fico indecisa porque tem 3 assuntos que caem mais no vestibular que eu sei assim. Eu já passei período colonial, então, além disso, cai muito Segundo Reinado, que é o que a gente entraria já se fosse cronologicamente. Além disso, República Oligárquica era Vargas. Aí eu não sei se vocês têm dúvida em algo em específico, com certeza eu posso trazer para a aula. Aí eu gostei dessas 3 aí, Kai, realmente. Eu também tô pensando em tipo, fazer a última aula, pelo menos fazer uma aula de exercício, sabe? Uhum. Nossa, seria muito bom. Muito bom. Então. E agora eu acabei de achar, eu vi que o Hugo comentou, antropofágicos, exatamente, eu até tinha esquecido a palavra antropofágico, e é muito louco, né, que essa palavra justamente tem um sentido, né, de se alimentar do homem naquela questão de essência, de fato, que eu estava comentando, de se alimentar da coragem, das características que o homem está trazendo, e que é algo que vai ser inspiração para a Semana de Arte Moderna de 22, né, gente, que é outra coisa importante, em que os artistas da época, né, eles vão se nomear antropofágicos no sentido de que eles vão comer toda aquela arte colonial, aquela arte inspirada na, sei lá, na coroa portuguesa, nesse negócio mais europeu, eles vão digerir isso e vão transformar em algo à brasileira, né? Pode sim. E assim, Hugo, foi muito bom que você lembrou disso, porque tipo, é uma referência. As pessoas, isso já vi cair em vestibular e tudo isso que as pessoas usam, de que esse conceito da Semana de Arte Moderna de 22 surge dessa questão dos indígenas brasileiros antropofágicos, que tinham esse objetivo de se alimentar dessa essência e que os artistas brasileiros vão tentar se alimentar da essência europeia, mas ainda assim deixar um pouco brasileiro. Mas é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu vou até parar de gravar. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, me chamem. Eu botei o número dos plantonistas na primeira lista de exercício.